Nós vamos conversar a partir de agora com a diretora da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí, a AGRESP, a doutora Thaís Araripe. A AGRESP está acompanhando a antecipação da operação dos serviços de saneamento aqui na capital e no interior. Na verdade, no interior, 75 municípios, que passam a ter o serviço operado pela concessionária Águas do Piauí. Esse prazo foi antecipado, os prazos contratuais foram antecipados e a transição já iniciada, alguns municípios já com o serviço prestado efetivamente, e a AGRESP é a agência responsável por garantir que as metas estabelecidas em contrato, que as prestações dos serviços aos municípios, aos piauienses aconteçam de fato. A doutora Thaís Araripe está aqui para explicar esse papel. Diretora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Para começar, vamos explicar o que é a AGRESP, Muita gente ouve falar aí na AGRESP, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados, mas qual o papel, de fato, da AGRESP e por que ela é importante nesse processo, por exemplo, de transição dos serviços da AGESPISA para a concessionária Águas do Piauí? Bom dia, Natanael. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa pergunta ela é muito importante para que o piauiense ele entenda o papel de uma agência reguladora. E eu vou tentar ser muito didática para que a gente consiga entender a função hoje da AGRESP nesse contexto do saneamento. Quando a gente vai a nível federal, a gente percebe que em Brasília tem diversas agências reguladoras. A NTT é um exemplo que está muito próximo do cidadão. Quando a gente vai ali ver na Guanabara, o ônibus, ele pega um ônibus na Guanabara e está um adesivo da NTT, a ouvidoria da NTT, os canais de denúncia. Ele vai na rodoviária e tem um posto de fiscalização. Ele sabe o que é a NTT. Bom, a NTT fiscaliza isso aqui. A Anatel, a ANEEL. Então, assim, o que é a AGRESP no estado do Piauí? Ela desenvolve a função de agência reguladora e fiscalizadora que engloba as diversas competências dentro do estado. Enquanto que a nível federal isso é dividido por temas, então a ANEEL, como o Chico bem colocou, ela traz a questão da energia, a Anatel da telecomunicação, a ANA da água, a AGRESP concentra tudo, Natanael. Então, hoje a gente tem um rol de competências de fiscalizatórias e a gente está com uma diretoria técnica recém-constituída. Por quê? Porque a agência reguladora é um pressuposto dela que ela tenha autonomia. E essa autonomia, como é que ela é obtida? Nós, diretores, passamos por sabatina na Assembleia Legislativa. É obrigatório pela lei das agências que nós sejamos qualificados tecnicamente para essas posições, senão pode até haver impugnações, Então, a gente se estruturou para, de fato, agora, nesse momento, é um marco junto com o início do saneamento, junto com outras questões que a gente pode falar mais direitinho, para poder tirar realmente a Agência Reguladora do Estado do Piauí do papel. Então, são diversas ações além do saneamento que a gente tem aí pela frente. Diretora, quais são hoje os principais serviços, vamos dizer, que entram no rol dessa regulação por parte da AGRESP? Quais são os principais contratos que a agência hoje precisa acompanhar, em quais setores aqui no Piauí? Essa pergunta foi fantástica para que o ouvinte entenda o papel da AGRESP. Bom, vamos lá. A AGRESP, hoje, ela está dividida em duas diretorias técnicas. A Diretoria de Saneamento e Transportes e a Diretoria de Energia, Gás Canalizado e Comunicação. Mas, como a gente pode ver, são muitos assuntos técnicos. Então, a gente precisa de um planejamento estratégico para isso. Hoje, a AGRESP está sendo literalmente tirada, assim, a prática, Então, o grande carro forte vai ser a fiscalização do contrato Águas do Piauí. E eu falo isso porque a gente tem um impacto social grande e a gente tem que monitorar. São 224 municípios, um contrato com 35 anos de duração. Mas não só isso. Então, no âmbito dos transportes, o que a gente tem? A gente vai entrar na fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros. E também vamos entrar na fiscalização dentro do transporte das
das rodoviárias e também no contrato da Transcerrados, que é a nossa PPP existente no estado. Mas isso do lado da Diretoria de Saneamento e Transportes, que é liderado pela Estela Milidão. Na Diretoria de Energia, Comunicação e Gás, o nosso foco vai ser a energia. Então, a gente pode falar com mais detalhes sobre isso, e há uma corrente dentro dos estados de obtenção de uma delegação de fiscalização. A gente já está a força da expressão, estamos há um mês e meio, né, na diretoria, e já obtivemos o parecer jurídico favorável da ANEEL para fiscalização futura da Equatorial. No caso a NTT, né? A senhora citou o exemplo, a questão do transporte. Como é que seria a atuação da Agresp para não fazer uma sobreposição daquelas atividades que já devem ser fiscalizadas pela NTT? Excelente pergunta. Cada uma tem a sua competência. A NTT, ela fiscaliza as linhas interestaduais, ou seja, entre estados. Passou de um estado para o outro, entra a competência da NTT. E a Agresp, intermunicipais. E essa é uma questão que ela é bem capciosa, porque até o nível da natureza jurídica que é realizada é diferente. A NTT, para que você obtenha, né, o poder em relação às linhas, você vai e obtém numa janela de oportunidade uma autorização. Aqui no estado está sendo feito uma lei que se encontra na Assembleia Legislativa, né? E que a ideia é que sejam feitas licitações para concessão. Essas diferenças são normais. A gente chama, até o nome técnico, assimetria regulatória, né? São normais. Então, o que a Agresp está fazendo para que ela se aproxime da NTT? Nós tivemos na agência, eu já trabalhei inclusive na NTT, então a gente esteve na agência e a gente está firmando um acordo de cooperação dentro do programa Coopera, porque a NTT ela também precisa se fortalecer na fiscalização, né, da sua competência, que são os transportes interestaduais, e a Agresp também quer auxiliá-la nisso. Agora, doutora Thaís Araripe, uma das preocupações, né, durante esse processo, vamos falar do saneamento, do serviço de abastecimento de água, nesses 75 municípios que passam a ser atendidos pela concessionária Águas do Piauí, uma das preocupações é se haverá a efetiva prestação do serviço, né? Principalmente naquelas localidades mais distantes, nos municípios mais afastados dos grandes centros. E aí, nós temos um cenário que o grupo que assumiu essa concessão é o mesmo grupo, a mesma empresa que opera o serviço em Teresina, que nos últimos anos vem sendo alvo de algumas críticas, alguns questionamentos, algumas questões até contratuais bastante questionadas, como a taxa de saneamento, a prestação dos serviços, as obras. Nesse sentido, como é que a Agresp tem atuado já nesse processo de transição para garantir a prestação efetiva do serviço e garantir que o que está estabelecido em contrato seja cumprido efetivamente pela empresa? Perfeito. É importante que a gente compreenda que essa questão do saneamento e do contrato celebrado com a Águas do Piauí, ela é um marco para o estado. Então, estive na ANA também, estive com outras agências reguladoras. Ontem estava com a Agenesa, que é a agência reguladora do Rio de Janeiro, que também cuida de saneamento. E eles ficam impressionados como a gente conseguiu trazer atratividade a um contrato de concessão englobando os 224 municípios do estado do Piauí. Isso por si só é um desafio. Você pontuou Teresina, realmente eles são do mesmo grupo, a EGEA, mas são equipes totalmente distintas. Então é uma questão de governança, né, que a gente fala de compliance, para que tenham equipes inteiramente distintas. Inclusive, cada uma tem um CEO diferente. Qual é o papel da Agresp? Quando iniciou o contrato, né, ele teve a sua vigência iniciada no dia 20, a assinatura, né, corrigindo, no dia 26 de dezembro do ano passado. E aí,
Por 180 dias, vigora o que a gente chama de fase de transição do sistema, que é possível de prorrogar por mais 30, culminando na data final do dia 26 de julho, agora de 2025. Como você bem pontuou, no dia 16 de maio, a gente teve a antecipação, né, em relação a 33 municípios e no dia 2 de junho, em relação a mais 44 municípios. Como é que a Agresp ela atua nessa fase de transição? Acompanhando, fornecendo informações. Para você ter uma ideia, a Agresp, no pouco tempo que já está constituída, ela já foi em 42 municípios. E tudo isso na transparência dentro das nossas redes sociais. Dentro da fase de transição, é o que a gente deve fazer por força contratual. Fiscalizar essas vistorias, acompanhar, estar em loco, para que a gente tenha o poder sobre a informação. Como se encontra o sistema de abastecimento de água e esgoto de cada um desses municípios em que a concessão ela está adentrando. Então, esse é o nosso papel dentro da fase de transição do sistema. Diretora, a minha fala vai na mesma linha do nosso querido Natanael, mas eu quero ser mais direto. Nós temos aqui a água de Teresina, que é do mesmo grupo, como a senhora falou, que tem vazamentos aí que duram anos derramando água potável. A falta dos serviços, às vezes, de forma repentina, sem que as pessoas possam se programar. E aí, no contexto de 224 municípios, 223, melhor dizendo, como é que a Agresp vai fazer para acompanhar isso mais de perto, para coibir, e quais as medidas serão tomadas para que, isto acontecendo, a empresa venha a ser responsabilizada, venha a corrigir o mais rápido possível e tenha penalidades? Tem previsão de penalidade para essas falhas dentro do contrato? Esse contrato pode ser levado a público para que a população possa ter o teor desse contrato, saber o passo a passo, como se comportar diante de situações desagradáveis da empresa para com a sociedade? Perfeito. Eu acredito que você acabou de resumir o maior interesse do piauiense que está assistindo agora essa entrevista. Primeiro, o contrato é público, já é público. Então, basta ele colocar no Google MIRAI ou ir na página da SEAD, que dentro da página da nossa Secretaria de Administração, ele vai ter muito facilmente o nomezinho MIRAI, ele clica nele e lá tem contrato e todos os anexos. O que é que a gente deve fazer? Tem uma série de questões no contrato. Ela tem que, 1 ano após a data de eficácia plena, até 1 ano apresentar o plano de investimentos. Tem diversos indicadores e metas. Tem um anexo que é específico sobre isso. E ele fala desde a qualidade do sistema até a extensão. Porque, vamos lá, ela tem um desafio de ampliar para que, de fato, a gente possa dizer que existe água e esgoto no Piauí, para que ela atenda às metas existentes em relação ao assunto. E quais são as penalidades, indo direto ao ponto? Há previsão no contrato? Sim. Há previsão de advertência e de multa. E até de futura caducidade se ela não estiver atendendo a contento. Então, o papel da agência reguladora é acompanhar e monitorar. Um dos pilares para a nossa Constituição foi a indicação de uma ouvidora técnica e que também tem mandato, portanto, a autonomia, isso é muito importante, e que, fortalecendo essa ouvidoria, nós estamos buscando, junto à Secretaria de Inteligência Artificial, né, junto à ETIP, mecanismos que sejam também tecnológicos. É um governo do governador Rafael muito tecnológico e precisamos estar munidos da melhor tecnologia de sistemas. Ontem, quando estive na Agenesa com o diretor Rafael, nós percebemos que eles já estão, por exemplo, atrás de um sistema que, via iPad, possa, em loco, a prefeitura mandar como um fiscal na ponta para a agência reguladora. São benchmarks que a gente fala, que a gente está fazendo. Benchmark nada mais é do que você ir conversar, saber o que está sendo feito e replicar as melhores práticas. Estamos bebendo da fonte de quem já está fazendo isso há mais tempo. Agora, né? diretora, pois É não.
importantíssimo, então me perdoe, Natanael. Pois não. Uma preocupação aqui é acerca da tarifa, por exemplo. Como é que vai ser feita essa questão da implantação da tarifa, tendo em vista um ponto aqui em Teresina, que é uma capital. Nós temos pessoas que vivem só do Bolsa Família, por exemplo. Sim. E no interior do estado a situação é um pouco mais grave, aonde pessoas que às vezes não têm nenhum Bolsa Família vivem da roça, vivem ali do plantio. Como é que essas pessoas vão fazer para estarem ali tendo condições de arcar com a tarifa? Como é que vai ser essa tarifa lá no extremo sul, lá numa cidade pequena, onde a fonte de renda é quase que inexistente? Como é que as pessoas mais carentes vão poder ter a condição de estar curtindo essa tarifa? É bom a gente reportar que nesse contrato se aplica a tarifa social. Então, quando houve o BID em relação ao leilão, ele já ponderou toda essa questão do impacto que existe no Estado da tarifa social. E o mais importante é a gente conscientizar e trazer essa informação junto a essas pessoas, como você falou, que muitas vezes não têm a informação sobre a importância de elas se cadastrarem no CAD único. E aí, basta também colocar no Google. Hoje, a maioria da população, mesmo a mais distante, eles têm acesso ao celular, têm acesso aqui a gente. Eu acho o impacto que a rádio tem é algo primoroso aqui no estado do Piauí. Eu acho assim um trabalho fantástico. Ele chega na ponta, essa informação chega para todo mundo. Então, a importância de a gente ter o cadastro no CAD único e a busca, se é uma pessoa que ela pode receber o Bolsa Família, para ir atrás, porque tem algumas exigências que são necessárias para que ela seja beneficiária da tarifa social, mas se ela é uma pessoa que realmente é de baixa renda, ela vai ter direito, então aos benefícios relativos a descontos de 50% do pagamento da sua conta de luz, ou de água, perdão, é algo super relevante para o conhecimento desse piauiense. Quais são os canais que a população pode utilizar para ter acesso aos serviços da Agresp, fazer uma denúncia, uma reclamação, encaminhar uma demanda, não só sobre o serviço de abastecimento de água e saneamento, mas dos vários serviços que a senhora relatou, que são atribuição também da agência? Quais são os canais? Existe um telefone, as redes sociais? Por favor. Claro. Primeiro, eu solicito que todos sigam desde já o nosso Instagram. A gente tem feito um trabalho de comunicação ativo, porque não basta fazermos todo esse trabalho técnico e isso não chegar à população. Então, a gente tem tentado até ser um pouco lúdico, trazer uma informação simples para que todo mundo compreenda. Então, é @agresppiauí no Instagram. Também temos o canal do e-mail da ouvidoria, ouvidoria@agresp.pi.gov.br. E o canal de telefone é 8699520496. Então, assim, esse canal de telefone, ele é um WhatsApp e a gente está aberto a solucionar dúvidas, que o cidadão ele compreenda. Mas a gente não está passivo, Natanael. Nós estamos fazendo cartilhas informativas. Nós estamos presentes no Diálogos pelo Piauí, que é um evento que tem sido feito nos 12 territórios do estado do Piauí. Então, a gente quer aproximação, a gente precisa de aproximação junto às prefeituras, porque a gente não pode ficar aqui em Teresina, distante da população. A Agresp, ela tem que estar nos 224 municípios. Então, essa integração ajuda, por exemplo, até a garantir a presença da agência nos municípios, porque o Piauí tem uma extensão territorial grande, são muitos municípios, e naturalmente acredito que o corpo técnico da agência não teria como estar presente de fato em cada um dos municípios. Essa integração com as prefeituras é importante nesse sentido? Ela faz parte da nossa atuação, ela é muito importante, e a prefeitura, o cidadão na ponta, ele é um fiscal extra da Agresp. Então, o corpo técnico da Agresp, ele não vai dar conta de estar nos 224 municípios. É por isso que a gente precisa de uma ouvidoria forte, porque
é na Agresp que o cidadão ele vai ter o conforto de fazer uma denúncia, de tirar uma dúvida, de compreender o seu direito. Porque o cidadão piauiense que está sofrendo ou possa vir a sofrer, né, algum prejuízo em decorrente desse processo de concessão, ele vai ser o nosso fiscal na ponta. É aí que ele tem que sentir conforto, que para nós da Agresp, a manifestação do piauiense, ela é um complemento ao nosso trabalho, né? Assim, no campo ele é o nosso 12º jogador, Diretora, digamos assim. eu sei que o tempo está corrido, mas a senhora falou aí da questão da energia, né? Que deve ser um Sim. dos fatores que entra aí na seara de atuação da Agresp. E aqui no Piauí a gente tem, claro, não só a questão do fornecimento da energia elétrica em si, por parte da Equatorial, mas principalmente no sul do estado e no litoral, a atuação de empresas relacionadas à energia limpa, né? A produção da energia eólica, energia solar e até mesmo essa discussão do hidrogênio verde, que eu acredito que mais dia ou menos dia deve entrar aí numa discussão mais presente na sociedade. Seria papel da Agresp também participar das discussões no que diz respeito à relação dessas empresas com o povo piauiense, ou de fato apenas a ANEEL, que é a agência nacional, que teria ali, vamos dizer, a prerrogativa de atuar nessa questão? Foi uma ótima pergunta. Nós estamos monitorando também essa parte das energias renováveis, porque o Piauí ele tem um potencial vocacionado para isso. Nós temos o aquífero Potiguar-Parnaíba, né, 75% localizado no nosso estado. Temos o maior parque eólico da América Latina. Temos uma incidência solar de 14 kWh, que ela se assemelha de países inteiros como China e Alemanha. Então, o Piauí ele está vocacionado. E o hidrogênio verde ele já está até regulamentado por 2 leis dentro do estado. A lei do Plano Nacional, né, do Hidrogênio Verde, a Política Nacional do Hidrogênio Verde e a Política de Desenvolvimento e Qualificação da Mão de Obra para o Hidrogênio Verde. Porque não basta a gente ter grandes projetos, a gente tem que capacitar. Então, a Agresp, ela entra nesse contexto buscando a regulação, mas junto às empresas, esse trabalho é feito pela vice-presidência da Invest Piauí, que é até o Dr. Ícaro, que cuida de fomentar, né, especialmente no quesito agroindustrial, essa questão. E no ponto de vista também, basicamente, de energia, a gente tem o vice-presidente Ricardo, que cuida apenas de energias renováveis. Mas a Agresp é uma grande entusiasta e estará presente hoje na abertura do Brasil Energy Conference e também com painel essa semana sobre regulação no âmbito de energia renovável e de hidrogênio verde. Doutora Thaís Araripe, diretora-geral da Agresp, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, né? Boa sorte nesse trabalho de fiscalização, principalmente nesse processo de transição do serviço de água e esgoto, né? Que é um serviço fundamental para a população. Estamos sempre disponíveis aqui para as informações da agência. Obrigado. Estou às ordens e tenho certeza que vamos nos falar muito ainda, porque tem muito trabalho a ser trazido para o conhecimento do cidadão. Estamos aguerridos, como diz nosso governador, trabalho, trabalho, trabalho. Obrigado, doutora. Um abraço à minha amiga Isadora também, viu? Que da comunicação da Agresp. Que está fazendo um trabalho primoroso na comunicação. Isso para não deixar falhar, que eu falei o nome da diretora de saneamento, o nosso diretor de energia é o Jonatas. Somos todos aqui à disposição para esclarecimentos.